Saudações cavalarianas, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Clube dos Generais, feito para você que, assim como a gente, não pode ter um blindado em casa. Já deixa o ganchinho de assunto de blindado pra frente que vai ter coisa aí, vai ter pegação de pé comigo. Esse episódio também primeiro uma atualização de situação geopolítica internacional e depois um pedido. Então, um agradecimento aí pro Cláudio, Vitor, pro Otávio Brandão e para tantos outros ouvintes nossos que pediram assim, pô, fala com o Paulo, tá? Fazer mais uma análise mais próxima do conflito de Armênia e Azerbaijão, que a gente falou no PHM 82, há mais ou menos um mês atrás. Você já cantou a bola que o negócio estava azedando lá, e azedou. Então, para quem tá acompanhando nos últimos dias aí, tá esquisita a situação, tanto no front quanto fora. Tem artilharia de campanha cantando. Parece que hoje bombardearam uma igreja de tanto tempo. É importantíssima ali na Estão bombardeando sítios históricos. Tá ficando chato demais pro tamanho do conflito. Mas antes de a gente entrar nisso, Paulo, meu caro, professor e analista de defesa, Renato Paulo Kloss, como é que você tá? Tudo tranquilo, Mac? Saudações segianas para você, para todos os ouvintes, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Como você disse, o tom elevou, né? Pois é. O tom elevou. Nós fizemos esse PHM, o PHM 82. Para quem não assistiu ou escutou, corre lá, que nós falamos todo o background do que aconteceu. Muitas vezes as pessoas estão soltando, analisando o conflito. Que eles estão em conflito tem 30 anos. Não, tem 100 anos que ali nós falamos no PHM 82, Azerbaijão e Armênia e os plot twists da história militar. Exatamente. Então, dá uma corrida lá depois para pegar o background. E hoje nós vamos falar do conflito que escalou, né, nessas últimas 2 semanas, essas últimas semanas, vamos dizer assim, lá no sul do Cáucaso, entre Armênia e Azerbaijão. Então, vamos dar uma pequena analisada em que pé que está esse conflito, daquela analisada que nós aqui do CG, aquele papo tranquilo que a gente tem, analisando, às vezes a gente fala de guerras antigas, mas também desses assuntos aí da atualidade. Bom, background, como nós falamos, já foi falado no último episódio, ou no último episódio não, mas no PHM 82, sobre os dois. O Mac falou a história também de séculos atrás, e hoje vamos apenas passar dar uma passada de vista no que ocorreu. Pois bem, Armênia e Azerbaijão reacenderam essa disputa de 100 anos. Eles vinham já com certas discussões já desde julho, né? Começo de agosto, teve baixas dos dois lados. O Azerbaijão perdeu um general na linha de frente, devido a esse conflito entre os dois, e disputam o território de Nagorno-Karabakh, ou Alto Karabakh, como em português deve chamar, porque é uma região montanhosa. E depois a gente vai colocar aí, o Mac vai fazer as edições, colocar os mapas aí. Quem está nos assistindo, o ouvinte não o ouvinte, né, mas quem está nos assistindo, mas depois pega um mapa da região, vai ver que o Nagorno-Karabakh tem o Azerbaijão, a Armênia, um pedaço da Armênia e outro pedaço do Azerbaijão. Então já é uma bagunça em termos de fronteira que, durante a União Soviética, através de um governo central, deixava eles, não dava muita área de manobra para eles reivindicarem Moscou, no caso, Kremlin. Mas depois da dissolução da União Soviética... Opa! Palavra mágica do podcast. Tem todos. Acabou. Desmanchou. Quando acabou apodreceu. A União Soviética, eles resolveram entrar em conflito para resolver essa situação. Então, é uma região, Nagorno-Karabakh, é uma região que está no Azerbaijão, que é muito internacionalmente, entendida internacionalmente, como, vamos dizer assim,
internacionalmente, ela faz parte do Azerbaijão, mas os moradores são armênios étnicos. Então, há esse problema. Em 1994, terminaram uma guerra que teve mais de 25 mil baixas, juntando os dois lados, e foi através de um cessar-fogo bem capenga, que, na verdade, deu margem para novos conflitos, que ocorreu em 2016 e que está ocorrendo agora em 2020. Então, nós temos uma tabelinha aqui, só para mostrar para todos como é esquisito, não vou falar longe de ser esquisito, mas como é um pouco fora da nossa realidade aqui no Brasil. São dois vizinhos, e desde 2010, olha, 2010, por exemplo, houve 25 soldados baixas juntando os dois lados. 2011, 14 soldados e um civil. 2012, 34 soldados morreram nesse confronto, juntando os dois lados, claro. Então, todos os anos existem escaramuças entre os dois, certos conflitos isolados. Em 2016, nós tivemos uma guerra bem limitada entre eles, né? Tivemos em torno de 220 baixas e mais 15 civis, no caso em 2016, e agora nós já temos mais de 300 mortes confirmadas. Hoje nós estamos gravando no dia 8 de outubro. Perfeito. Então nós estamos já no 12º dia de confronto, que se iniciou no dia... iniciou 27 de setembro. Então hoje, no 12º dia, nós já temos mais de 300 baixas entre civis e militares, além de mais da metade da população de Nagorno-Karabakh desalojada. Então não é mais, como nós discutimos aquele dia, Mac, não é mais um conflito, uma emboscada, uma escaramuça entre os dois. Já é algo mais sério. Mas vamos dar uma olhada no que está acontecendo? Por favor. Ver como que está... vamos fazer uma pequena análise do que está ocorrendo. Pois bem, o Azerbaijão, no dia 27, lançou um ataque surpresa. Nagorno-Karabakh é uma região montanhosa. Então, as tropas de Nagorno-Karabakh, esse oblast que fica dentro aí do Azerbaijão, armênios étnicos, e junto de tropas armênias, possuem o terreno mais elevado. Eu estava discutindo com o Runds, lá do CG, eu estava falando, as baixas são maiores em termos militares, de soldados, por parte do Azerbaijão, porque eles estão atacando o terreno alto. Então, quem ataca o terreno alto tem a desvantagem. Sim, o ataque já tem uma desvantagem natural. Né? Exato. Quem defende já tem uma posição, teoricamente, mais privilegiada. E ainda atacando o morro acima, fica bem mais crítica a situação. Exatamente. Então, você ataca morro acima, soldados que estão camuflados, alojados em bunkers, estão se escondendo para poder emboscar o máximo possível as forças azeres. O ataque do Azerbaijão foi em 3 eixos. Eixo sudeste, eixo nordeste e eixo norte. Então são através desses 3 eixos. E o Azerbaijão ele já demonstrou como que vai ser mais ou menos a sua estratégia, que vai ser um conflito, uma intervenção curta e contundente, como está sendo, com a ajuda da Turquia, que nós vamos falar, através de uma política de atrito. Ou seja, você vai desgastar seu inimigo até o ponto que essas baixas do inimigo vão levar ele a fazer a sua vontade, vão levar ele a aceitar os seus termos. Chegar num ponto que não vai valer a pena mais continuar o conflito. Exatamente, não vale mais a pena levar adiante o conflito. A ideia é que essas forças armênias que estão nesse terreno alto, eles acabam tendo mais perdas no futuro, através dessa política, essa estratégia de atrito, e que forcem a retirada. Essa é a ideia. Junto dessa política de atrito, vamos dizer essa estratégia de atrito, Mac, nós temos também uma estratégia conhecida em termos dos estudos estratégicos, que nós discutimos muito, que é o salami slicing, que é o fatiamento de salame, traduzindo, que é aquela estratégia que é uma série de pequenas ações realizada muitas vezes por meios clandestinos, que aos poucos vão acumulando um resultado maior.
como exemplo nós podemos falar, a China, no Mar do Sul da China, pegando uma ilha, construindo uma base marítima, aumentando um atol, que eles estão fazendo. Essa é a estratégia de salami slicing. Aos poucos eles vão adquirindo ganhos, vão tendo ganhos, que no futuro vão somar e ser algo bem maior, que vão dar certa vantagem para eles. Sem dúvida. Você falou, até me atravessei aqui, a China também fez um acordo bem interessante essa semana, numa base naval, agora não lembro de qual país, mas bem na entrada do Índico. Eu não... A gente vai procurar, para quem acompanhar pelo YouTube. Perto das Ilhas Andaman, eu acho, algo desse jeito. Putz, é um negócio estrategicamente fantástico para a China, pensando na expansão de poder deles ali. Quando precisar, por exemplo, ter um avanço ou até aumentar a influência em certo local do globo, a China, por exemplo, a China no Índico, ali, principalmente, para chegar na África, sim, onde ela possui bases em Djibouti, por exemplo, e possui não só negócios, mas forças de paz em certas partes do continente. Então é sempre importante. No sul da China, como nós falamos, é a mesma coisa. Pega um atol aqui, pega uma base aqui, monta uma pista de pouso numa ilha que não tinha nada, e por aí ela vai aumentando suas capacidades. Então, voltando no conflito que nós estamos falando de Armênia e Azerbaijão, esse objetivo nesses 3 eixos é pelo menos pegar parte do território que não foi capturado em 2016. Então, pega uma aldeia aqui, pega uma montanha ali, e isso já é certo lucro para o público azeri. E deixa, pelo menos, o governo azeri vamos dizer assim, deixam eles no alto, por alto, junto da população que está tendo Covid, pandemia e tal, e pelo menos isso, como nós falamos nas baixas dos anos anteriores, é uma disputa e há um nacionalismo muito grande por parte dos dois países. Então isso conta ponto para o governo. Então eu não vou nem citar o nome dos dois presidentes, porque um é Aliyev do Azerbaijão, mas o outro também é super difícil de falar. A gente passa isso, não tem problema. Tranquilo. Vamos lá. Geopolítica do conflito, a primeira coisa que nós vamos discutir. Bom, primeiro nós vamos falar que é errado a gente deixar por de lado o que está acontecendo, deixar de lado, nós estamos quase do outro lado do globo, apesar de que muita gente nunca tinha ouvido falar deste local, Nagorno-Karabakh, estão escutando agora. Mas, primeiro, o que mostra? A desordem dentro do sistema internacional. Primeira coisa, por quê? É muito tentador a gente ver esse conflito, Mac, pelas lentes da guerra proxy. De um lado, nós temos os Estados Unidos, que é aliado da Turquia, nós temos a OTAN, sim, apoiando o Azerbaijão, e do outro lado nós temos a Armênia, que possui laços estreitos com Moscou. Então, a Rússia possui também boas relações com o Azerbaijão. Só que a Armênia, por exemplo, ela faz parte da União Econômica da Eurásia, por exemplo, que é liderada pelo Kremlin, é liderada por Moscou. Então, a Rússia vende arma para os dois países e, por enquanto, nós sabemos que, e que nós vamos citar depois, a única pessoa que pode dar um fim nesse conflito hoje, agora, se chama Vladimir Putin. Exatamente. E por enquanto ainda só conversas. O Kremlin sabe que, poxa, são dois aí, eu vendo arma para os dois, tal. Então, tem esse ponto. Apesar de que tem aquela questão geopolítica energética, que é uma região volátil, que grandes gasodutos passam pela região. Então, uma região agora ela é um pouco desestabilizada e pode ter no futuro mais problemas, não só na região, mas também para quem recebe todas esse gás que vem da Ásia Central. Pois bem, Mac, é significativa a tensão que esse conflito leva no mundo ocidental. O Azerbaijão, por exemplo, ele tem recebido muito apoio
da Turquia, que nós citamos. O Erdogan já falou que se prontifica a ajudar o Azerbaijão a conquistar e pegar de volta e de vez o enclave de Nagorno-Karabakh. E a gente sabe que a Turquia está, dessa forma, entrando em confronto com a Armênia, que é vamos supor, um adversário centenário. Nós conhecemos o genocídio armênio na época da Primeira Guerra Mundial. Mais de 1 milhão de armênios pereceram. Todo. Uhum. Né? Então, isso mostra que é um jogo geopolítico por parte da Turquia. Ela está na Líbia, está na Síria, e agora põe as suas forças no campo de batalha, agora no confronto, que é na sua vizinhança, né? É nas suas fronteiras também, agora no conflito entre Armênia e Azerbaijão. Certamente o Erdogan ele está agindo isso, mas sem a bênção, vamos dizer assim, dos Estados Unidos. Até porque houve uma diáspora muito grande de armênios para os Estados Unidos, e essa comunidade já pediu ajuda aos Estados Unidos para um cessar-fogo, para o fim das hostilidades entre os dois países, principalmente por parte do Azerbaijão, que lançou esse ataque surpresa dia 27 de setembro. Então, essa bênção aí por parte aí dos Estados Unidos provavelmente não houve. E Erdogan também está usando F-16 fornecidos pelos Estados Unidos, além de mercenários sírios, mercenários sírios contra a Armênia. Essa questão de mercenários sírios, Erdogan já levou esses mesmos mercenários para a Líbia. Ele paga em torno de $1.500 por mês para cada mercenário, e numa situação no norte, principalmente da Síria, onde muitas pessoas dependem apenas das ajudas de ONGs para sobreviverem, para quem não tem nada, precisa sustentar a família. É dinheiro para caramba, não? Muito. $1.500. Então, é muito dinheiro. Então, tem muita gente que... Eu assisti uma entrevista onde um sírio falava: eu lutei de graça contra o regime e estou hoje aqui porque eu preciso sustentar minha família. Aí, ó. Ele sabe o que está fazendo e está sendo pago para isso. Ok. Exato. E o Erdogan soube usar isso muito bem. Pegou esses mercenários que precisam, vou mandar eles. Muitos estão falando também que há curdos pelo lado dos cristãos armênios, também lutando contra os azeres e os turcos. Agora, vamos ver o desenrolar dessa situação. Quem advertiu, falou alto lá para esse conflito, foi o Macron. Falou que se houver uma escalada, ele não aceitará. E nós sabemos que França e Turquia são adversários na Líbia. E há uma certa disputa entre os dois dentro da OTAN. Então, já não é de hoje esse bate-boca, essas discussões entre os dois. Sim. Né? Agora, Mac, o segundo ponto que nós vamos falar do conflito entre Armênia e Azerbaijão. Bom, nós sabemos que esses conflitos, esses pequenos conflitos que acontecem, eles servem como ensaio geral para conflitos maiores. Então, por quê? Porque eles oferecem um campo de teste para conceitos e capacidades emergentes, que às vezes um não sabe se dará certo e você acabam usando essas capacidades, esses conceitos nesses pequenos conflitos. Como, por exemplo, a Guerra Civil Espanhola, com bombardeio Perfeitamente. Em larga escala. As operações blindadas, que geraram grandes lições para os alemães. E anos soviéticos. Depois. E soviéticos. Que estavam Soviéticos ajudando também, lá. exatamente. Então, nós tivemos isso, por exemplo, na Guerra Civil Espanhola. Um exemplo, intervenção russa na Ucrânia em 2014. Nós sabemos que nós vimos que a combinação de ataques cibernéticos com ataques cinéticos, usando capacidades de guerra eletrônica, para detectar e desorientar as forças inimigas através de drones, artilharia de precisão, vem, na verdade, causando muitos estragos para as defesas ucranianas.
Então nós já temos esse approach que está dando muito certo, vem dando certo, perdão, na Ucrânia. Síria, por exemplo, conflito na Síria. Nós vimos que Moscou e suas capacidades de ataque de precisão atingiram muito a oposição na Síria, a ponto de uma destruição quase que total das defesas aéreas avançadas, além de uma limitação de ação por parte dessa oposição. Então nós temos esse ponto também. Então agora nós vamos falar da Armênia e do Azerbaijão. Nenhum nem outro possuem forças armadas particularmente sofisticadas. Nós sabemos disso. Mas o conflito ele é revelador. Ele mostra, por exemplo, que esses ataques com mísseis contra áreas residenciais, primeiro, são um lembrete que adversários hoje em dia podem ter como alvo áreas de retaguarda e hubs logísticos, mesmo que há concentração de pessoas. Então, mesmo tendo essa concentração de gente, vira alvo. Temos também, e hoje isso é uma característica desses conflitos atuais, que são imagens. Então nós temos imagens de drones azeres e turcos destruindo tanques e veículos blindados, e que vem demonstrando o quão vulneráveis essas forças mecanizadas podem ser quando detectadas por sensores avançados e alvejadas por munições de precisão. Eu sei que o MEC vai ficar bem puto com isso, o MEC é da cavalaria, né, MEC? E há essa discussão com o conflito. Deixa eu até respirar fundo. Há essa discussão com o conflito da deficiência das forças mecanizadas da Armênia frente a esses ataques de drones. Então, o Azerbaijão, junto do seu aliado, a Turquia, desde o primeiro dia de batalha, dia 27, ele vem usando drones para tirar de ação as defesas antiaéreas e tropas mecanizadas dos armênios. Já nas primeiras horas de conflito, por exemplo, drones turcos, TB2, começaram a lançar munições guiadas a laser para destruir posições armênias, não só posições, mas atingir sistemas antiaéreos dos armênios, como, por exemplo, veículos blindados com mísseis terra-ar, sistemas móveis terra-ar também, como o Strela 10, que é mais o OSA. Então a gente vai falar nome, são tantos nomes esses sistemas que, para falar que são sistemas antiaéreos, melhor a gente falar isso. Mas tem muito T-72, tem muito carro de combate que foi tirado de ação carros de combate armênios que foram tirados de ação. Então, como nós citamos no começo, que há um grande número de baixas por parte das tropas do Azerbaijão, porque eles estão atacando morro acima, nós temos grande baixa em termos materiais, principalmente das tropas mecanizadas dos armênios. Então, bom, é verdade que já há algum tempo que a blindagem desses carros de combate é vulnerável, vulnerável contra esses ataques aéreos. E você soma isso a táticas ruins, equipamentos obsoletos, que vai ter um impacto no campo de batalha. Então você tem esses dois e se junta agora à blindagem que é fraca. Você sacrifica, às vezes, a blindagem para ter um pouco mais de mobilidade, não é, Mac? Essa é a sua área, não é a minha. Sim, sem dúvida. E tem a questão que você falou de obsolescência e materiais antigos, que se de um lado você tem esse tipo de tecnologia para ataque e os teus carros de combate não têm contramedidas para isso, não adianta. Aí não adianta. É o que a gente fala, a gente até brinco assim, precisa de um drone com uma munição a laser, um míssil teleguiado para tirar um carro de combate, uma pedrada bem dada tira um infante de combate. Sim. Mas a infantaria tá aí, tem a função básica dela, tem o negócio todo, então evolui em tecnologia embarcada no infante, né, com armamento melhor, mais precisão, táticas melhores, sistema de informação. Com a arma blindada é a mesma coisa. Se não for bem coordenado
E se o nível de tecnologia tiver muito defasado entre o atacante, no caso, o drone atacante, e o blindado, não tem o que fazer. Vira Não tem. caixão de ferro. É só pra matar os cavalarianos tudo assado ali dentro do carro. Exatamente. Mas, Mac, aí na discussão tem muita gente falando, poxa, será que os carros de combate estão se tornando obsoletos? Não. Jamais. Longe disso, jamais. Sempre haverá uma cavalaria. Conviva esse com problema, por exemplo, vem desde a guerra do Yom Kippur, de mísseis tirando de combate carros de combate, tirando tanques do campo de batalha. Na Então, própria Segunda Guerra, os Stuka pipocando o pessoal. Exatamente. Isso é muito, muito tempo. Uhum. Até você tem, numa guerra convencional, você usa suas tropas mecanizadas até para poder, se você precisa atacar pontos fortificados, você precisa delas de todas as formas, você precisa da mobilidade delas, mas os americanos, por exemplo, viram que depois da guerra de insurgência, os seus tanques, os israelenses também viram, em 2006, o problema desses carros de combate na guerra irregular contra, por exemplo, RPGs, esses mísseis portáteis, né, que são chamados. Uhum. Então você precisa de um countermeasure, que eles falam. Você precisa de algo para fazer frente nos blindados, para fazer frente a esses tipos de munição, esse tipo de arma. O conceito básico de cavalaria, e aí a gente pode voltar até em algumas explicações da origem do termo, em sânscrito, de Akva e tal, é combate em vantagem de posição. Se a tua cavalaria, se a tua arma blindada não está em vantagem de posição, tá errado. E daí ela vai sofrer. Você Exatamente. Vai ter perda. Vai pagar o preço. Com certeza. Vai pagar o preço. Mas uma coisa que pelo menos nós podemos perceber, e isso é fato, Mac, é que no campo de batalha, principalmente nesse campo de batalha moderno, é difícil você preservar os recursos como tropas mecanizadas, tanques, sem a superioridade aérea. Exatamente. É difícil. Se você não tiver a superioridade aérea, o comando do ar, vamos dizer assim, nós temos na história estratégica o comando dos mares. Então, sempre tivemos, agora nós temos também o comando do ar. O EJA citou isso há 100 anos atrás, mais ou menos. Mas o que isso reforça o quê? A necessidade de conceber táticas, ideias, onde você possa trazer seu poder de combate e que você possa reunir esse poder de combate em uma formação que não seja vulnerável frente ao seu inimigo. Então, há esse problema também. Nagorno-Karabakh hoje, então, nós estamos conversando, pode parecer apenas mais um conflitozinho na periferia da ex-União Soviética, mais um. Nós estamos vendo que agora nós temos Bielorrússia, nós temos Bielorrússia, nós temos o Quirguistão, que também essa semana, já acho que desde a semana passada, uma série de protestos no Quirguistão, problemas internos que podem influenciar a região, e agora nós temos também Nagorno-Karabakh. Tem Ucrânia que não sossegou ainda lá, tá? Que ele chove no molha, mas ainda não esfriou. Estamos... e depois nós precisamos ver como que está a situação lá na Bielorrússia também, dar prosseguimento. Mas pode parecer um conflito, mais um conflito na periferia da ex-União Soviética, aqueles conflitos dormentes, aqueles que em tempos voltam, eles elevam o tom, depois param por um tempo, mas não. Nós vimos aí que há muita coisa a se analisar e muitas coisas para se prestar atenção nesse conflito entre azeres e armênios, pela disputa aí de Nagorno-Karabakh. É o que nós falamos, Mac. Agora a discussão, no caso, é a grande densidade desses sensores no campo de batalha, que pode trazer um certo desequilíbrio aí nessa guerra de armas combinadas. Essa é a questão. Nós temos agora
uma densidade grande de sensores e, claro, nós temos tropas camufladas, mas mesmo as tropas camufladas, nós temos as necessidades humanas. Quem está camuflado, às vezes, vai precisar sair para fazer suas necessidades, por exemplo, e acaba sendo pego por esses sensores. Mas falar que os dias dos carros de combate, dos tanques estão contados é mais uma falácia. É a mesma coisa de falarem que o poder marítimo, os navios de combate estariam com os dias contados devido aos mísseis balísticos, por exemplo. Exatamente. Não é o caso. Agora, podemos ver que não são só as tropas blindadas, até a infantaria desmontada, por exemplo, está sofrendo da mesma forma com os ataques de drones e os ataques aéreos nesse conflito. Existe essa vulnerabilidade, isso é importante falar. Há essa vulnerabilidade hoje dessas tropas mecanizadas, mas nós precisamos falar. O conflito ainda é terrestre. E não adianta você destruir as tropas mecanizadas, você ainda precisa do pé de poeira para atacar e manter o terreno. Você conquista a posição, você rompe o fronte, mas uma hora vai ter que ocupar. Isso. Você precisa atacar, tomar o terreno e ter certa manutenção desse terreno. Então, não é... Muitas pessoas podem falar assim, as coisas estão mudando. Não. A guerra continua do mesmo jeito. Isso, muita gente falaram isso, como você falou, Mac, com os ataques aéreos com os Stukas, depois nós tivemos os ataques por mísseis, como começaram no Yom Kippur, e continua a mesma coisa. Algumas características. A natureza não muda. O que muda são algumas características. Essa isso é uma frase que sempre não tem como mudar. Clausewitz já falava que as características mudam nesse caso. E outra coisa, blindagem. Como você sabe, Mac, não adianta você botar blindagem que você vai perder mobilidade, principalmente quando você vai atacar pontos fortificados. Você vai precisar de mobilidade. Então, às vezes, você precisa sacrificar um certo número das suas forças para atingir o objetivo. Há isso também. Então, vai haver, com esse conflito, como nós falamos, que serve de análise para conflitos maiores que irão vir, com certeza, isso é fato também, só que forças pesadas, forças mecanizadas agora, elas terão mais um motivo para se dispersarem antes do ataque principal. E que vai ser um problema, que eles precisam se dispersar e depois se concentrarem novamente para o ataque. Então, vamos ver, vai ter que... vão precisar integrar defesa, vários tipos de defesa, enfim, medidas de decepção também, que isso é algo eterno, vai aumentar, vai dar um pouco de dor de cabeça, mas isso é a evolução que que a gente vem percebendo aí, que a gente vem estudando já há um tempo. Evolução no campo de batalha, né? E tudo isso para complicar em terreno montanhoso. Que uma coisa é fazer isso na planilha, na planície, outra coisa é fazer subir o morro. Isso, exatamente. Não vamos falar que todas as tropas da Armênia não estavam camufladas, lógico que não. Mas nós sabemos que essa grande densidade, esse grande número de sensores aí que de olho no campo de batalha, uma hora acaba pegando algo ou outro, e nós temos hoje em dia os drones que estão sendo usados em larga escala, não só pela Turquia no conflito, mas pelo Azerbaijão. Nós temos a história do Pantsir, dos russos, que lá na Líbia está levando uma volta danada dos drones turcos. Exatamente. Não tá sendo destruído e não está vendo nem de onde está vindo o ataque. E assim, são táticas, os turcos estão desenvolvendo táticas, até o Canadá, que fornece sensores para esses drones turcos, cortaram o envio até o fim dos conflitos. Então, vamos ver agora qual vai ser a posição da Rússia, porque a Turquia já
já demonstrou o seu objetivo. E nós falamos no PHM 82 que nós deveríamos esperar o movimento de Rússia e Turquia. Turquia já fez o primeiro movimento. O único, na verdade, que muitas pessoas acham, muitos analistas acham, o único país que pode acabar com isso é a Rússia. Vamos ver qual vai ser a opção da Rússia nesses próximos dias aí de conflito. Sim, e até tu comentou de Turquia, o Erdogan andou falando por esses dias aí também, Jerusalém é uma cidade nossa, né? Olha aí. Ecoando aí os antigos territórios até do Império Otomano, então tá levantando o tom, tá mexendo com gente que tá quieta nesse conflito, pode ecoar isso para outros conflitos locais ali no Oriente Médio, então vamos ficar de olho. Depois, quando chamam ele de sultão, fica bravo, Tem né? gente que acha ruim, acha ruim, mas pelo menos é o que está acontecendo. E essa questão de Jerusalém vem há poucas semanas dos acordos de Abraão que nós discutimos, de Israel, isso aí, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Erdogan estava esses dias conversando com o Catar, estava lá no Catar, então tá se posicionando geopoliticamente. Como nós sempre falamos, cenas dos próximos capítulos da questão geopolítica entre esses players. Maravilha. Dom Paulos, muito obrigado pela aula. Valeu mesmo, vamos ficar de olho aí. Agora, mensagem para quem acompanha a gente pelo YouTube. Essa semana rompemos a barreira dos 1000 inscritos. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Tem uma plaquinha do CG aqui. Como não vai chegar a placa do YouTube, eu fiz uma placa para nós. Isso aí é boa! E é o que temos para hoje. Então, ajuda a gente a crescer um pouco mais também. A gente tem um trabalho danado. Todo mundo tem trabalho fora do CG. Isso. E a gente está aqui se dedicando semana em cima de semana para trazer não só novidades, mas estudos históricos, geopolíticos, trazendo um pouquinho de história militar. Então, se você gostou desse episódio, acha que alguém pode gostar também, compartilha o link do podcast, compartilha o link do YouTube. Seja feliz e até semana que vem. Falou!